Boa noite a todos. Vamos dar continuação à nossa aula sobre precauções e isolamento. Relembrando anteriormente, nós falamos dos conceitos básicos de contaminação, colonização e infecção. E para a gente dar continuidade a essa aula, é de grande importância relembrarmos que a contaminação é quando há a transferência de uma substância, de um agente, de um objeto contaminante. Quando nós temos colonização, é a persistência de algumas bactérias em determinados locais do corpo sem que hajam manifestações sistêmicas. E quando falamos em em infecção, é quando há a proliferação dessas bactérias de uma forma que o organismo ele sente, ou seja, existe a presença das manifestações sistêmicas. E aqui vamos dar continuidade falando um pouquinho, né, sobre o que nós chamamos de isolamento. Então, o isolamento, conforme tem aquela figura lá em cima, né, ele refere à separação de um certo elemento dos seus iguais. Ou seja, é uma técnica muito comum utilizada na prevenção de transmissão de micro-organismos a partir de pacientes infectados, de pacientes colonizados, para outros pacientes, profissionais de saúde e visitantes. Os tipos de isolamento, eles são determinados de acordo com o tipo de patologia e a forma de transmissão desse micro-organismo. Bom, inicialmente nós temos ali o que nós chamamos de isolamento de contato. Então, é quando você precisa fazer uma barreira, ou seja, criar práticas de barreira, disseminação de patógenos. Nós temos isolamento de contato chamado de duas formas: isolamento de contato propriamente dito ou isolamento de contato reverso ou protetor. Esse tipo de isolamento de contato reverso é quando o paciente ele precisa estar protegido dos micro-organismos que são comuns a uma área hospitalar ou uma grande aglomeração de pessoas. Então, são os imunossuprimidos, pacientes queimados, pacientes que estão em pós-operatório imediato, pacientes que receberam transplante renal, de rins ou de outras, ou medula óssea. Então, são pacientes que são mais fragilizados e correm risco de adquirir infecção no local onde estão inseridos. Como temos também o isolamento de contato propriamente dito, que é o contrário, são pacientes que têm patógenos e precisam ser isolados de outros pacientes para que esses outros pacientes não se contaminem com esses patógenos desses pacientes. Então, são pacientes que têm geralmente micro-organismos com um perfil de resistência maior, que nós chamamos multiresistentes. Como exemplo, poderíamos falar pacientes que têm diarreias hospitalares, pacientes com varicela, pacientes com herpes, pacientes com feridas drenantes, infecções de maior potencial e até mesmo algumas infecções de tecidos moles. Um outro tipo de isolamento que é muito utilizado na área hospitalar é o isolamento respiratório, ou seja, é o isolamento em que é feito para doenças que são transmitidas pelas vias aéreas, que podem ser transmitidas através de pequenas gotículas, né, que são eliminações pela saliva, pela tosse, pelo espirro. Só que essas gotículas, elas quando são eliminadas, elas acabam caindo para o chão. Ou o isolamento respiratório para os famosos aerossóis, que são, conforme mostra ali a figura abaixo, são doenças que são transmitidas por fragmentos, bacilos, vírus muito pequeninos, e esses fragmentos tendem a ficar suspensos no ar. Então, nós chamamos isolamento respiratório por aerossóis. É como se fosse um jato de um desodorante, que fica aquele spray ali no ar, ok? Bom, pessoal, nós temos aqui uma imagem de um quarto de UTI, né? Possivelmente um quarto de isolamento, de uma terapia intensiva, onde a gente vê aí inúmeros equipamentos, né? Monitor cardíaco, sistemas de soroterapia, respirador mecânico, alguns equipamentos necessários também, como criado, mudo, mesa de cabeceira, pia, armários. E onde tem esse xizinho verde,
foi identificado através da cultura, como eu falei com vocês anteriormente, né, que passa-se um cotonete, põe na placa de Petri, aquilo vai para a estofa, e aí cresce o micro-organismo, e aí nós temos aí uma bactéria muito perigosa chamada VRE, que é Enterococcus, né, tá em inglês, é ao contrário a ordem, né, resistente à vancomicina. Então aqui nós temos a representação de culturas positivas para VRE. O que é a vancomicina? A vancomicina é um antibiótico, é um glicopeptídico usado nas infecções bacterianas, principalmente as gram-positivas, que são bactérias que têm um potencial de virulência maior, mas elas conseguem ser combatidas com antibióticos de terceira, quarta geração. E até pouco tempo não existia nenhum tipo de bactéria que era resistente a esse antibiótico. Ou seja, um paciente grave, a gente sabia que tinha vancomicina, e a vancomicina iria resolver o problema. Porém, isso não tem acontecido mais. Essa resistência à vancomicina hoje, tá? Ele é um problema crescente, já existe uma curva bem grande, principalmente nos hospitais. E essa resistência, né, ela pode chegar daqui a um tempo àquele cenário desejado, que é quando as infecções bactérias serão fatais. Ou seja, daqui a pouco nós só teremos, né, talvez vão retornar a penicilina, porque já não teremos mais antibióticos capazes de matar, eliminar certos micro-organismos. Bom, falando um pouquinho do Enterococcus, né? O Enterococcus vancomicina resistente, o VRE, ele é uma bactéria gram-positiva, ou seja, ela é corada pelo corante gram. Normalmente, ela é encontrada no intestino e no trato genital feminino, e ela promove colonização e infecção em humanos. E tem como perfil de grande relevância uma resistência à vancomicina. Ela foi identificada na Europa em 1988 e nos Estados Unidos ela tem sido responsável por mais de 20% das infecções enterocócicas. No Brasil, primeira vez falado em Enterococcus, né, em VRE, foi em 1996, na cidade de Curitiba. Hoje, os estudos mais recentes mostram, né, que 15% das pessoas hospitalizadas já têm uma certa resistência à vancomicina em hospitais brasileiros, e essa bactéria teve uma disseminação muito rápida em vários países. Ela provoca infecção hospitalar e infecção comunitária, quer dizer que não só pessoas que estão internadas, mas a comunidade foi identificada relacionadas ao crescimento, promotores de crescimento animal, que são hormônios, principalmente utilizados no frango, como a avoparcina. Ali na figura, na fotinha aqui, a gente tem uma placa de Petri, que é um meio de cultura aqui dentro, vermelhinho, né, um agar, e aqui nós temos a presença do Enterococcus. Quais são os fatores de risco para pacientes, né, adquirirem esse Enterococcus e que podem agravar a sua condição clínica? Pacientes de terapia intensiva, pacientes transplantados, pacientes com doença renal, pacientes com câncer, né, pacientes que estão em tratamento até recebem quimioterapia, enfim, são pacientes que têm uma imunidade comprometida. Também aqueles pacientes com internação prolongada, como no caso do meu serviço, que ficam às vezes muito tempo durante a internação, hospitalização de 40 dias, podem ficar, né, receber Enterococcus resistente à vancomicina, e pacientes que moram em instituição de longa permanência, que são os asilos. E aqueles pacientes em especial que já fizeram uso da vancomicina, além de aqueles pacientes que passaram por procedimentos invasivos na área hospitalar, seja cirurgia, seja por várias sondagens, introdução de catéteres, então todo tipo de procedimento que invade o corpo, e aqueles pacientes que têm uma gravidade na condição de base, que têm doenças de base como diabetes, hipertensão, podem agravar, né, e são fatores de risco para esse Enterococcus. E quem são os reservatórios, né, onde que o Enterococcus fica ali escondido? No trato gastrointestinal de pacientes internados, né, em aves, animais, intestino também de aves, ovinos, suínos e aves de forma geral, no meio ambiente, né, ele está ali
se reproduzindo, se mantendo vivo em equipamento hospitalar e nos próprios pacientes. Podem ser reservatórios também, tem vias urinárias, né, vias intestinais, etc. e tal. E a transmissibilidade dessa bactéria se faz principalmente pelas mãos da equipe de saúde, como também por os objetos contaminados, e alguns estudos relatam, né, essa já transmissão comunitária através da ingestão dos alimentos contaminados pelo próprio hormônio que dissemina esse patógeno. No meio ambiente, o VRE ele tem uma sobrevida muito grande. Nos balcões das unidades hospitalares, ele pode viver de uma semana até 2 meses. Naquelas cadeiras que são forradas com aquela napa, muito comum em hospitais e clínicas, ele vive um período maior do que 7 dias. Em tecidos de pano e em plásticos, eles podem viver de dias até 3 meses. E os locais, preferencialmente, onde são encontradas essas bactérias, são nas grades de cama, em mesinhas de cabeceira, nos aparelhos de pressão, onde há uma rotatividade muito grande, né, de pacientes para pacientes, levando a que a gente fala que é infecção cruzada, e até mesmo no chão. Enfim, é uma bactéria que está bem sobrevivente num ambiente hospitalar. Então, nós temos que ter muito cuidado com ela. E aí, com essa gama de bactéria e essa bactéria com perfil de resistência muito grande, o Ministério da Saúde, já há muitos anos, ele determinou as precauções, que nós chamávamos de precauções universais. E a partir do desenvolvimento, né, de estudos, as precauções elas foram se dividindo de acordo com o tipo de patologia e com o agravo que ela gera no paciente. Então, nós temos aqui 4 tipos de precaução. A precaução padrão, a precaução por contato, a precaução por gotícula e a precaução para aerossóis. A gotícula e aerossóis, elas são precauções respiratórias. A precaução por contato é aquela onde a transmissibilidade por você tocar, pegar, né? Não só no paciente, mas em objetos que estão ao redor desse paciente. E as precauções padrões são aquelas utilizadas para qualquer tipo de paciente, independente de ele ter ou não um risco biológico. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho para ilustrar os tipos de precaução. Então, nós temos inicialmente aqui a precaução padrão, que são aplicadas a todos os pacientes, que é a higienização das mãos antes e após o contato ao paciente, o uso do EPI, ou até mesmo do uniforme, que é o jaleco, né, os cabelos presos, o sapato fechado, o uso de luvas quando temos contatos com secreções corpóreas, lembrando que secreção é risco biológico, qualquer secreção ela é considerada infectante. Óculos de proteção e máscara cirúrgica se houver, né, risco de respingos, e uma atenção especial para a caixinha amarela, que é o descarte adequado de material considerado pérfuro cortante, ou seja, aquele material pontiagudo, as lâminas, que fazem cortes profundos. E lembrando que a forma de descartar corretamente esse material pérfuro cortante é sempre com a ponta, né, o bico ou a ponta de corte de perfuração voltada para baixo. Aqui temos uma seringa como exemplo, lembrando que as seringas não podem ser reencapadas após ser utilizadas e são descartadas diretamente na caixinha, voltadas com o bico, a pontinha da agulha para baixo. E lembrando que essa caixa tem um limite de capacidade técnica e essa capacidade tem que ser respeitada para evitar acidente entre as pessoas. As precauções de contato, elas são usadas, eu vou passar aqui o slide um pouquinho, para uma série de doenças que são transmitidas através do contato. Aqui eu tenho uma lista dessas doenças, tá? Então eu vou falar um pouquinho bem rapidamente. Inicialmente, bactérias multiresistentes, onde o paciente vai ficar durante todo o dia de internação. O impetigo, né, que são lesões de pele com formações de bolhas. O paciente fica 24 horas após a lista terapêutica. O piolho, a sarna também são considerados transmissíveis por contato. Nós vamos isolar esse paciente, vamos tratar com medicamentos específicos, deixar ele até 24 horas após a lista terapêutica. Pacientes com diarreia, com feridas drenantes, com diarreia por antibiótico. Lembrando aqui da nossa aula, né, que é onde nós questionamos, onde eu questionei semana passada, por que o paciente com antibiótico tem diarreia, né, o que o antibiótico faz? Então, ele destrói as nossas bactérias, a flora bacteriana intestinal, que ela é responsável pelo nosso metabolismo. Pacientes com rubéola congênita, queriam fazer uma correção aqui nessa planilha, que é durante toda a internação.
e pacientes com herpes disseminada ou primária grave, que é durante o tempo de internação. Lembrando que a herpes tem uma característica especial, que ela também ela tem contato, transmissibilidade por contato físico e também por contato respiratório. Infecções, né, em crianças agudas, não bacterianas, tá? Podem ser causadas por vírus, pneumonias, bronquiolite, difteria, que é o antigo croup, ele vai estar isolado até ter as culturas negativas, né, o exame microbiológico negativo, hepatite A, conjuntivite hemorrágica, febres hemorrágicas, que são febre maculosa, meningites, essas doenças que têm sangramento, né, a dengue, o choque do dengue hemorrágico, o paciente deve estar em isolamento durante todo o período de internação. E a síndrome da pele escaldada, ela já vai entrar aqui até mesmo como isolamento protetor e não isolamento de contato. Bom, falei isolamento protetor, isolamento de contato e eu vou voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês os tipos de precaução que nós devemos ter. Então, quando tem uma daquelas doenças, aquelas situações, nós devemos colocar o paciente num quarto privativo. Se não houver um quarto privativo, eu posso fazer o que nós chamamos de coorte, que é você colocar o paciente num cantinho, identificar que é paciente, né, é isolamento de contato. Então, a equipe vai ter um cuidado especial na manipulação daquele paciente. Ele vai ser o último, vai ser um paciente que vai estar mais separado dos outros. Nós fazemos um corte. Bom, com relação às precauções de contato, além do quarto privativo, nós vamos sempre higienizar as mãos antes e após o cuidado ao paciente. Vamos usar capote, uniforme, sapatos fechados, uso de luvas e capotes por cima do nosso uniforme, os capotes descartáveis, se contato próximo ao paciente, o uso de luvas e de óculos de proteção no risco de respingos, e os equipamentos que estão em contato direto com o paciente vão ser de uso individual, ou seja, somente daquele paciente. Bom, dando continuidade às precauções, a próxima precaução que nós temos é a precaução respiratória por gotícula. Ou seja, são aqueles micro-organismos que são transmissíveis através das vias aéreas, como o espirro, como a tosse, às vezes a fala muito próxima, né? E daí a importância de você respeitar um metro de distância do seu paciente ou até mesmo do seu cliente. Nas precauções por gotículas, essas gotículas, elas têm um peso maior e elas, quando são eliminadas do paciente, elas têm uma tendência a ir para o chão. Então, o paciente deve ficar num quarto privativo, com as portinhas, né, geralmente fechadas. Se eu precisar colocar um paciente com outro, 2 pacientes com o mesmo diagnóstico, eu posso colocar no mesmo quarto, desde que eu respeite 1 metro de distância entre os leitos. O profissional de saúde, ele vai entrar dentro daquele quarto com uma máscara cirúrgica, que é a máscara normal, aquela amarradinha na cabeça. E o paciente, quando ele for sair do quarto, seja para fazer um exame, seja por um motivo especial, ele tem que usar uma máscara cirúrgica também no transporte. As doenças que são transmissíveis por gotícula, nós temos aí o Haemophilus, né? O Haemophilus é uma bactéria que leva a meningite, a pneumonia, uma bactéria grave. O meningococo também é outra bactéria que leva a meningite, a septicemia. E o Streptococcus, que leva a pneumonias, a doenças de pele, a escarlatina. E as doenças também, né, produzidas por meningococcus, que levam a febre ou rash de petéquio, né, que são aqueles vasinhos derramados na pele. Geralmente, esse paciente fica 24 horas em isolamento após o início da terapêutica. Outras doenças como a difteria, o paciente vai ficar isolado até ter as culturas microbiológicas negativas. O micoplasma, que é um micro-organismo que tem característica tanto de vírus quanto de bactéria, o paciente fica tudo isolado durante a internação inteira e todo profissional vai ter que fazer o uso do EPI. A coqueluche, durante 5 dias. A cachumba, durante 9 dias após o início do edema. Adenovírus, influenza vírus, durante todo o período de internação. E o H1N1, apesar de ser transmitido por gotículas, existe uma recomendação do uso de precaução por aerossóis, ok?
E aí, as precauções respiratórias por aerossóis. Então, lembrando que aerossóis é como se fosse aquele espirro que está ali em cima, né? O paciente ele dá uma tossida, uma espirrada e sai aquele monte de micro-organismos. Eles são muito pequenininhos e eles ficam como se fosse uma nuvem, como se fosse aquela espirrada do desodorante, aquele spray, né? Que faz tsh, e ele fica suspenso no ar. Então, ele é muito mais fácil de contaminar quando a pessoa entra naquele ambiente onde está cheio, né, de micro-organismo no ar. Então, o paciente ele tem que ficar no quarto privativo, com porta fechada. Não há possibilidade de colocar 2 pacientes juntos. Inicialmente, deve-se preconizar para um paciente por quarto. O profissional ele vai entrar no quarto com a máscara N95, que é essa máscara diferenciada, que tem um filtro, né, filtro de proteção, e que ela nos garante 95% de chance de não se contaminar as vias respiratórias por esse micro-organismo. E o paciente, ele quando for sair do quarto, ele tem que ser colocado, oferecido uma máscara comum, que é a máscara cirúrgica, né, para que ele possa transitar fora do isolamento. Lembrando que ele só vai transitar fora do quarto por motivos necessários, seja a realização de algum exame ou uma transferência. As principais doenças que requerem a precaução por aerossóis é a tuberculose pulmonar e o sarampo. No sarampo, o paciente fica isolado durante todo o tempo de internação e a equipe vai usar esse EPI. E na tuberculose, geralmente 14 dias, tá? Podendo ser de 10 a 14 dias após início do tratamento. A varicela ou herpes zoster disseminado, até que dê aquela crostazinha, ela vai ficar em isolamento. Então, lembrando que o herpes, principalmente o zoster, ele pode ser contaminado por contato próximo ou então por vias aéreas, tá? Então, é uma doença que tem que ter uma relevância especial. E volto a falar que o H1N1, apesar de ser transmissibilidade dele ser feito por gotículas, recomenda-se o uso da máscara N95, porque existem fragilidades que situações que podem fragmentar o bacilo e levar a pessoa em risco. Aqui só para ilustrar alguns tipos, né? Eu pus aqui umas fotos de doenças, né? Que nós falamos ali anteriormente. Então, nós temos aqui o impetigo, muito comum nos bebês, né? Formação de bolha. A varicela, altamente contagiosa. O sarampo, né? O sarampo ele infecta, para cada uma pessoa doente, ele infecta 15, então ele tem um poder de disseminação muito grande, ele é um aerossol, leva a complicações sérias e sequelas como cegueira. Aqui nós temos duas situações, ó, necrose epidérmica e a síndrome da pele escaldada, que são doenças que vai requerer aquele tipo de isolamento de contato protetor, ou seja, o paciente ele não vai contaminar ninguém, mas ele corre o risco de adquirir uma bactéria, uma infecção de um outro paciente, tá? Daí a importância do uso do equipamento de proteção individual. Conjuntivite hemorrágica, né, ela é grave, geralmente bacteriana. Aqui o herpes zoster, né, que é o herpes disseminado, ele chama zoster porque quer dizer zona, ele pega realmente uma parte, né, do corpo, muito dolorido, ele é nevrálgico. Nós temos aqui embaixo a difteria, que é uma placa bacteriana, que é o Krupp, que faz um edema de laringe, tem um edema de glote, a criança pode evoluir para insuficiência respiratória aguda, gravíssimo, já extinta pela vacina tríplice, né, viral. Aqui tríplice viral não, é a DPT, porque ela é bacteriana. Aqui é a escarlatina, que é uma infecção bacteriana também, característica pela essa mancha branca, né, na região central da língua. Aqui as parvoviroses respiratórias, né, que tem uma característica desse exantema aqui de face da criança. Enfim, uma gama de doenças que requerem conhecimento profissional de saúde para que eles possam se proteger e, ao mesmo tempo, ofertar uma assistência segura. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, as maneiras mais seguras de se evitar infecção cruzada, contaminação de pacientes para pacientes, de profissionais para pacientes, é primeiro uma limpeza ambiental reforçada, lembrando que o meio ambiente ele constitui um foco importante de disseminação de bactérias, pisos, superfícies e objetos devem ser higienizados conforme as normas da instituição, né, pelo controle de infecção. Lembrando que mesas, grades de cabeceira têm elevados índices de contaminação, devem ser lavados, higienizados com produtos químicos.
Higienização das mãos antes e após cada cuidado ao paciente. Higienização das mãos antes e após a limpeza do ambiente. Higienização das mãos antes e após a manipulação de qualquer objeto em contato direto com o paciente. E aqui ilustrando, né, a gente encerra tanto para a turminha da estética quanto para a turminha da farmácia, os EPIs, né, a importância de você estar se protegendo e um lembretezinho especial aí, sempre higienize as suas mãos antes e após o cuidado, use o EPI de forma correta, conheça as patologias e saiba como trabalhar e como se proteger. Proteja nossos pacientes, proteja seus familiares e a si próprio. E lembrando aqui que a higienização das mãos ela é o carro-chefe da biossegurança e que biossegurança é qualidade. Deixo aqui as minhas referências, eu espero que tenham gostado da minha primeira aula gravada, tá? Até breve.